Olá galera, Gilberto Chaves na área, estamos aqui para mais um vídeo da série Há Vagas para Milionários. E hoje nós continuamos dizendo que as batalhas que você vencer, os seus filhos não precisam lutar. Muitas vezes, as batalhas, elas vêm sendo carregadas pelo seu sobrenome há muitas e muitas gerações. E às vezes a gente nem percebe isso. Claro que é mais fácil da gente identificar isso quando a gente está falando de diabetes, por exemplo, ou às vezes até uma doença cardíaca, problema de pressão, até câncer, Os médicos, quando nós vamos fazer uma consulta e eles perguntam, há um histórico disso na família? Alguém já teve esse tipo de problema? Por quê? Porque a medicina sabe que essas coisas são passadas de pai para filho. Muitas vezes a gente também sabe, a gente já vê, ele tem o temperamento igualzinho o do pai, tem o temperamento igualzinho do avô. Tem uma história que pontua muito isso, e eu quero dizer agora, daqueles problemas que são problemas emocionais, no sentido da gente às vezes não perceber o que acontece. Tem a história de um menino, ele estava começando a vida escolar dele, E a hora que a mãe deixou ele na escola, ele teve uma crise de pânico, mas uma crise de pânico dessas assim, que não tinha explicação. E tiveram que levar ele de volta para casa, isso se repetiu no outro dia, e eles estavam vendo como iam fazer, porque o menino não conseguia ficar na escola. E antes de procurar um psicólogo, a história chegou até o avô, e o avô falou: eu sei o que está acontecendo com ele. Acontece que o pai dele havia morrido quando ele era criança, e a mãe foi deixar ele na escola, e naquele momento ele teve uma sensação de abandono. Ele achou que a mãe ia embora também, não entendeu a morte do pai, e que ele ia ficar sozinho. E ele teve uma crise de pânico. Aquilo pulou uma geração, mas apareceu, se manifestou psicologicamente na vida do neto. Um problema que começou, uma coisa que não estava no controle do avô, é claro, mas que foi se refletir na vida do neto. Então, existem coisas que vão acontecendo na nossa vida, que vão se transformando em grandes problemas, e às vezes nós não temos consciência disso. Existe uma outra coisa também que nós precisamos saber. Imagine que tem aqui o filho do pobre e o filho do rico. E eu falo brincando, assim, eu falo que eu posso brincar com o pobre, eu brinco muito com o pobre, e eu posso brincar porque eu já fui um, entendeu? Eu tenho o pai de uma amiga, aí eu falo, você não pode brincar assim, porque eu digo que se ela foi pobre, ela não se lembra, Então eu falo, ela não pode brincar, mas o pai dela também brincava assim, porque ele falava que ele já tinha sido pobre, Mas imagine que está aqui o filho do pobre e o filho do rico. E os dois começam uma jornada. Os dois começam uma carreira numa multinacional, os dois começam um escritório de advocacia ou escritório de arquitetura, os dois começam uma empresa, os dois em igualdade de condição. Tudo igualzinho para os dois, O governo foi lá e fez um financiamento para um, igual para o outro. Tudo que era igual, o rico não saiu em vantagem, porque o pai dele não quis ajudar, ou ele não aceitou a ajuda do pai. Ele falou, eu vou começar pelos meus próprios esforços. E os dois começaram iguaizinhos. Na saída, você não vai perceber a diferença, mas um pouco depois, o filho do rico, ele está a quilômetros de distância à frente do filho do pobre. E por que isso acontece? Porque as coisas para ele são mais fáceis, porque as batalhas que muitas das batalhas que ele está lutando, a família já venceu. Então ela vem com uma unção de facilidade, vem com um jeito de facilidade que é impressionante. Agora, no meu caso, eu tive que lutar batalhas que os filhos dos meus amigos, alguns que estão aqui, não tiveram que lutar. Eu tenho um amigo aqui que a história dele de sacrifício na jornada dele é muito bonita, mas a luta dele foi mais fácil que a minha. Ele fez sacrifícios na jornada dele, mas os sacrifícios que ele fez foram sacrifícios opcionais. O que aconteceu na minha jornada foi sofrimento. E um dia, não hoje, a gente vai falar a diferença de sacrifício e a diferença de sofrimento. Mas é o que é. Hoje nós dois moramos no mesmo condomínio. Por quê? Porque quando você chega no topo da montanha, a visão é a mesma para todo mundo. Mas eu tive que me esforçar mais para chegar no topo da montanha do que ele. So what? E daí? Entendeu? Eu queria chegar no topo da montanha, eu não queria ficar aí discutindo se para ele foi mais fácil, se eu deveria ter direito a bolsa da riqueza, a cota da riqueza negra, entendeu? Eu acho que teria que ter uma cota para os negros que querem ficar ricos. Eu não fiquei nem pensando e nem discutindo, não tive tempo e não arrumei tempo para isso. Mas hoje, as batalhas que os meus filhos lutam já são mais fáceis que
que as batalhas dos filhos dos meus amigos que não cumpriram a jornada até aqui. Isso fica muito nítido. E dos meus amigos, que eles eram melhores na escola do que eu, eles eram mais inteligentes do ponto de vista de nota, ou mesmo do ponto de vista de habilidades sociais, de melhor relacionamento com os rapazes, eram capitães do time, ou impressionavam mais as meninas, né? Eles tinham essas vitórias. Esses ficaram, mas eram pobres, todos nós éramos pobres, mas lá eles eram mais líderes do que eu. Mas eles não venceram essas batalhas. Aí o que aconteceu? Hoje, os filhos deles precisam vencer batalhas que eles não venceram. E as coisas então são mais fáceis para os meus filhos, e aí não importa se eu sou negro e eles brancos, se eu sou bonito e eles feio. Acho que eu devia ter falado isso ao contrário, né? Mas, enfim, o ponto é que essas batalhas, na medida que elas vão sendo vencidas, elas vão se instalando no DNA dos seus filhos, elas vão se instalando no DNA das suas futuras gerações. Então, nós vamos falar disso, eu não sei se na próxima mini class ou se nós vamos falar isso na aula, né? Mas nós vamos falar do impacto que isso causa nas futuras gerações. Às vezes, e eu termino com isso aqui, mas às vezes as pessoas falam, especialmente em relação aos negros, né? Falam de reparação histórica. A sociedade deve para os negros aquilo que foi tirado e tal. E não importa o que se fizer, não importa. Pode dar em dinheiro, pode dar em... Se não se trabalhar na inteligência emocional, e esse é o meu papel, isso é aquilo que eu quero fazer, e esse trabalho na inteligência emocional, ele é um trabalho individual, ninguém pode fazer por você, não importa o que você tenha passado, você vai ter que fazer isso por você. Uma das coisas que são importantes nesse aspecto é você entender o que é inteligência emocional, e isso eu posso ajudar, é você entender o que é que você tem que fazer todos os dias para ir melhorando o seu saldo na sua conta bancária emocional, levando em consideração, mas independente do que aconteceu com você até as gerações passadas. Você precisa tomar essa decisão. E é legal, as coisas que eu quero compartilhar com você nesse aspecto é que eu tive que trabalhar mais na minha inteligência emocional do que meu amigo que mora ali, entendeu? Mas e daí? E daí? E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar na sua inteligência emocional também. As pessoas me perguntam, e aí, Gilberto, o que é que você me recomenda? Recomendo aquilo que o Bill me ensinou. Foi ele que me trouxe esse conceito, ele que me explicou o que é que acontecia na minha vida, ele explicou que eu tinha uma conta bancária emocional negativa. E eu passei a adotar como lema, parado lendo, andando ouvindo. E isso é um lema que eu carrego comigo até hoje, parado lendo, andando ouvindo. E eu quero dar a oportunidade de você fazer pela sua vida aquilo que o Bill permitiu que eu fizesse para mim. E o que é o melhor caminho que eu vou recomendar para você é que você pegue uma cópia grátis do meu novo livro, Rompendo a Barreira do Primeiro Milhão, onde eu conto como o Bill fez isso comigo, tá? Pegando essa cópia grátis, você só vai pagar o frete, as despesas de envio, e você vai ter direito de passar 7 dias grátis nesse portal. E o lema dele é parado lendo, andando ouvindo, tá? E lá tem material mais do que suficiente, além dessas mini classes, além da aula que a gente vai fazer desse tema. Vou contar uma história linda, linda, linda e triste, triste, triste na aula, né? Depois da mini class, da próxima mini class, essa aqui é a segunda, eu sempre faço em 3, né? Uma história linda que fala do que vai acontecendo nas gerações. Uma história linda, uma história triste, você vai entender por quê. E lá você pode encontrar essas mini classes, eu deixo livre para qualquer pessoa que queira assistir nas redes sociais, mas de forma organizada, tá? Porque às vezes você tem que procurar uma, você acha outra, as redes sociais não foram feitas para isso, mas no portal tudo isso está de forma organizada. Depois a gente tem a aula semanal e depois a gente tem uma live durante a semana de perguntas e respostas a respeito sempre do tema que a gente está colocando, e esse é o tema que está colocado para essa semana. Então o que você precisa fazer para pegar a sua cópia grátis desse novo livro e passar os 7 dias grátis no portal é encontrar um link que está aqui em algum lugar nesse vídeo, clica e você vai entender melhor essa proposta, tá? Passados 7 dias, você vai ser cobrado, são R$ 49,00 por mês, é muito ou pouco, depende do seu sonho. Se você quiser realmente romper a barreira do primeiro milhão, R$ 49,00 não pode ser nada para você. Agora, se for muito, muito, você não conseguir pagar, então você tem um problema antes de romper a barreira do primeiro milhão, que é muito grave, tá bem? Então, você precisa lidar com isso. Se não, quero que você saiba que vai ser uma alegria, uma honra, clica aí e a gente vai junto lá, eu vou levar você até lá nesse topo da montanha. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. Se o som, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.